Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese rápida. E no tema de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o maior problema na igreja atualmente. Durante toda a história da igreja, são 2000 anos de história, a igreja sempre enfrentou muitas tempestades. O barco da igreja, a embarcação que é a igreja, sempre navegou por mares turbulentos, né? Mares bravios. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Acho que o tempo mais complicado que a igreja já viveu. E as pessoas podem me perguntar, mas padre, como é que você afirma isso? Porque estudei a história da igreja. Estudei no seminário, continuo a estudar. E assim, o que é que diferencia a tribulação na igreja hoje com aquelas que ela passou nos anos anteriores, nos séculos anteriores? Vejam bem, se fizermos uma pesquisa e perguntarmos o seguinte, o que é que você acha que é o maior problema na igreja hoje? Muita gente vai dizer assim, o maior problema da igreja é a pedofilia. Acho que mais da metade dos entrevistados iriam responder isso. E eu digo para você aqui, o problema hoje na igreja não é a pedofilia. A pedofilia sempre foi um problema, não somente na igreja, mas na humanidade. Eu estou aqui com um livro, o nome desse livro é Confissões da Bahia, Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. Se fala muito em Inquisição. Mais de 100 pessoas que falam a palavra Inquisição, acho que 2 ou 3 estudaram o que de fato foi a Inquisição. A Inquisição esteve aqui no Brasil também. Ninguém foi para a fogueira, não. Ninguém foi condenado, não. Mas foram punidos. Foram punidos. E neste livrinho aqui, Confissões da Bahia, eu acredito que você só encontre em livrarias de sebo, né, livros antigos. Neste livrinho aqui estão os relatos, né, os originais da Inquisição aqui no Brasil, de modo particular na Bahia. Esse livrinho deixa eu ver aqui a data, só para que vocês tenham noção do que vou falar aqui. 1591, imagine, logo no início do descobrimento do Brasil, 1591, 91 anos depois que os portugueses chegaram aqui nessas terras. A Inquisição veio e aqui existem relatos de sacerdotes que foram julgados pelo Tribunal da Inquisição. E um desses sacerdotes, confessou que tinha tido relações com menores, né, com adolescentes, pedofilia. 1591, não tinha Concílio Vaticano II, porque toda a culpa do mundo hoje é o Concílio Vaticano II, né? Não tinha Concílio Vaticano II, não tinha Teologia da Libertação, né? Era a missa em latim, os padres tudo de batina, mas já tinha o problema da pedofilia naquela época. Então, meus irmãos, o problema da igreja atualmente não é simplesmente a corrupção moral. Isso sempre existiu. Desde o tempo dos apóstolos, Judas foi o primeiro corrupto da igreja. Ele roubava a bolsa. Era responsável pelo caixa comum, mas passava a mão no dinheiro. Então, desde quando a igreja foi fundada por Jesus até os nossos dias, sempre houve corrupção moral.
as cartas de São Paulo, quantas vezes Paulo vai exortar, né? Vai advertir as comunidades pelos erros que existiam nela. Por exemplo, São Paulo vai reclamar de um jovem que está tendo relação com a madrasta, né? Incesto, nas primeiras comunidades cristãs. Então a corrupção moral, ela sempre existiu, porque onde existe o ser humano, existe o pecado. Então o problema da igreja hoje não é a pedofilia. Isso sempre foi um problema e precisa ser sanado. O grande problema da igreja hoje é a apostasia, a perda da fé. A igreja está passando por essa tribulação porque as pessoas perderam a fé. As pessoas hoje não têm mais fé católica. Estão dentro da igreja, mas não acreditam na doutrina da igreja. Olha o que aconteceu ontem. Uma página de um grupo que se diz católico publica uma foto, uma pintura, né, uma imagem com a Virgem Maria vestida de calça jeans, uma calça sensual. Meus irmãos, há 50 anos atrás, isso era impensável. Você nunca iria imaginar que dentro da igreja alguém iria colocar Nossa Senhora, ela que é o símbolo da pureza, vestida daquela maneira. Era impensável. E hoje nós estamos vendo isso dentro da igreja por pessoas que se dizem católicas, que entram na fila da comunhão. Você pode fazer uma entrevista por aí e perguntar às mulheres católicas: vocês acreditam que os filhos são bênçãos de Deus, são coisas que Deus dá? Ah, não acredito não. E por isso toma anticoncepcional, e por isso usa o dia, ou por isso toma a pílula do dia seguinte. Porque os filhos não é visto mais como uma bênção de Deus, pelo contrário, é um empecilho para a felicidade. Mulheres da igreja. Você pergunta a alguns consagrados, religiosos, sacerdotes, freiras: o inferno existe? Não, não existe não. O inferno é uma criação mitológica do passado, mas que hoje se explica. E o céu? Não, o céu é um estado de espírito, é estar bem, é estar zen. Sim, e a Igreja Católica é a única fundada por Cristo? Não, isso é um absurdo, isso é uma falta de caridade. Você não está sendo ecumênico. Você está faltando com respeito às outras religiões. Como é que você disse que a Igreja Católica é a única fundada? Que pretensão! Isso sai da boca de católicos. Meu irmão, você acredita que Jesus está vivo na Eucaristia? Que nada! Esse Cristo que fica aí preso no sacrário, por que você não vai ver o Cristo no pobre? Esquece esse Cristo aí do sacrário, esse pão que vocês dizem que é Cristo. Vai cuidar do Cristo na rua. Isso sai da boca de católicos. Meu irmão, você reza o rosário? Que nada, esse negócio de ficar repetindo Ave Maria, orações repetidas. Meu irmão, você acredita que faltar missa dominical é pecado mortal? E vai para lá para essa conversa? Que negócio de pecado mortal? O problema agora é o pecado social. É não lutar contra as injustiças. E agora? O grande problema da igreja hoje é não ter fé. Não ter fé. E isso não é só dos leigos, isso é do clero, é de tudo. E quando aparece alguém para falar a fé católica como ela é, como está no catecismo, como está na palavra de Deus, como está nos documentos da igreja, você é um retrógrado. Essa conversa não cola mais. Nós estamos em outro tempo. A igreja agora mudou. Eu fico me perguntando, mudou o quê? Mudou a tinta da parede? A igreja era branca, agora pintaram de azul. Mudou o quê na igreja? O que foi que mudou na igreja? Ah, porque isso era essa doutrina aí é uma coisa do passado. Esse negócio de purgatório, esse negócio de fazer reparação, adorar o Santíssimo, que nada. A Eucaristia foi feita para ser comida, para alimento.
Ele vai ficar de joelho diante do sacrário. Isso é perda de tempo. Pergunte também aos católicos aí na rua, o que é que você acha dessas freiras que ficam enclausuradas, trancadas num convento? Ah, um absurdo. Elas poderiam estar aqui na rua fazendo alguma coisa, algum protesto, queimando bandeira, sei lá, apitando. O negócio de ficar preso. Serve para quê? Ficar preso dentro de uma casa rezando. Então, meus irmãos, isso há 50, 60 anos atrás era impensável. Quando se falava na fé católica, a fé católica é essa aqui. Hoje não. Hoje não existe mais unidade. Não existe mais unidade. Nós rezamos no credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas cadê a unidade da igreja? Se cada um crê no que quer, cada teólogo segue a sua linha e tem os seus seguidores, seu grupinho. Nós vimos aí, né? Frei Beto, Leonardo Boff, abrindo a boca e falando o que quer e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A casa de Nossa Senhora Aparecida, o santuário nacional, sendo usado para fazer política petista. Olha, meu irmão, se você é católico e quer votar no PT, faça o que você quiser com seu voto. O voto é seu. Quer votar em Temer, quer votar em Lula, quer votar em Dilma, quer votar em, sei lá, quem você quiser. Vote. O voto é seu. Ninguém pode lhe impedir de ir à urna e votar no candidato que você quiser. Mas não faça da casa de Deus um palanque eleitoral, não. A igreja nunca defendeu o partido político. Então, lembro, né, aquilo que eu disse no início da gravação. O grande problema da igreja hoje não é a corrupção moral, isso sempre existiu. Não se escandalize quando você ouvir falar padre A, padre B, bispo A, bispo B cometeu tal ato. Roubo, pedofilia, isso e aquilo. Isso sempre existiu, desde o tempo apostólico. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você vai ver lá como viviam os cristãos. Leia Coríntios, como era a igreja de Corinto. É uma desgraceira. Era uma desgraceira. Até na hora da missa tinha uma confusão, porque a celebração da Eucaristia, antes de comungar do corpo e do sangue do Senhor, tinha uma ceia, né? As pessoas se alimentavam. O povo chegava, cada um enchia a sua barriga e quem chegava por último não achava mais nada. Aí São Paulo vai dizer, quer encher a barriga, enche em casa. Então, corrupção moral sempre existiu. E vai existir até Jesus voltar. Mas a perda da fé, esse é o maior problema. É você ir numa missa e ouvir na homilia que o inferno não existe, que o demônio é um mito. Que a Eucaristia não foi feita para ser adorada, mas para ser comida. É você ouvir que Nossa Senhora, né, não é imaculada. Que o anjo não apareceu, que Jesus não andou sobre as águas. Que a ressurreição não foi um evento histórico, mas foi um efeito no coração dos discípulos. Eles estavam tão apaixonados por Jesus que eles intuíram que Jesus estava vivo e começaram a pregar. Isso tudo se ouve por aí. Esse é o grande problema. São os católicos que não têm mais fé católica. São os católicos que são espíritas, que não acreditam na ressurreição dos mortos, mas acreditam na reencarnação. São as mulheres católicas que vão aos centros para receber carta do filho que morreu. São os homens católicos que estão se filiando a partidos comunistas. Tudo isso é problema na igreja. Então, meus irmãos, rezemos e peçamos a misericórdia do Senhor, porque todas as aparições marianas, e eu falo daquelas que são reconhecidas pela igreja, todas elas falam de um futuro difícil.
falam de um futuro complicado para a igreja. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando guerrinhas dentro da própria igreja de Jesus. É tradicional contra carismático, né? Legião contra apostolado, ministro contra coroinha. Ah, porque tal movimento é melhor, tal movimento é pior. E a fé? A fé está se perdendo. As ideologias entraram na igreja e as pessoas estão deixando a fé de lado. A mentalidade mundana entrou na igreja. E ontem a palavra de Deus dizia: quem se torna amigo do mundo automaticamente deixa de ser amigo de Deus. O que quer dizer isso? Quem pensa como o mundo deixa de pensar como Deus. O que foi que Jesus disse a Pedro quando Pedro queria um Cristo sem cruz, um Cristo afastado do sofrimento? O que foi que Jesus disse? Para trás, Satanás. Para trás, ou seja, vá para trás de mim. Para trás, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pensamento mundano. Uma igreja que não é mais igreja. Uma igreja que se transformou numa ONG, um grupinho de assistencialismo, que não tem mais doutrina clara, que não tem mais uma fé clara, que não tem mais uma pregação doutrinária, que não tem uma fé reta, que não se preocupa com as almas, se preocupa com tudo, menos com a salvação das almas. É se o dízimo está alto, se está baixo. E as almas? Ah, não é esse negócio de confissão, que nada, procura um psicólogo. Peçamos a misericórdia de Deus. Eu não vou falar mais, porque se eu for falar o que tem que ser dito, muita gente pode entender errado, né? Como muita gente interpreta tudo errado hoje, e complicar até o meu ministério. Mas vamos para frente, segurando na mão de Nossa Senhora e pedindo a Deus a graça de ser fiel, porque até aqueles que querem ser fiéis correm o risco de se perderem no caminho, pelo desânimo, pela descrença. Então peçamos a Deus sua graça, sua misericórdia, para que a gente permaneçamos firmes, né, no caminho do Senhor. Gaguejei muito nessa catequese de hoje, né? Troquei algumas palavras, mas é o nervoso. Ver Nossa Senhora com a calça daquela. Aquilo não é Nossa Senhora, uma pintura com aquela calça sendo publicada por um grupo que se diz católico, aquilo deixa qualquer um confuso. Mas vamos para frente. Deus te abençoe.